Bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Passando aqui para a gente deixar mais um ensinamento, né? Eu fiz aquele pedido dos irmãos e aí por causa daquilo a gente está continuando fazendo, né? Vou trazer aqui algo impactante ao nosso coração. Depois também vou terminar aquele assunto que eu comecei. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre os males que a fornicação pode trazer na vida de um ser humano, tá bom? É algo profundo, né? Meus irmãos venham mergulhar nesse assunto. Ele é muito grande, esse assunto eu vou tentar ser mais breve possível para não ficar muito longo o vídeo, né? E trazer algo que a nossa cultura está muito presa aqui, principalmente na nossa região a qual nós moramos. Nós estamos com a mente cauterizada com a cultura humana, né? E eu sempre costumo dizer que nós não estamos vivendo de acordo com o que a Bíblia diz, né? A cultura é bíblica, a cultura do reino dos céus, né? Então, eu quero trazer esse assunto para abranger muitas pessoas. Eu fico um pouco assim, não sou muito de estar na frente de câmera, né? Fico um pouco assim, meio tímido, né? Mas foi uma experiência nova, tanto que eu não tenho foto, não tenho postagem. E passei muito tempo esperando no Senhor para chegar esses momentos. E a irmã pediu para fazer aquele assunto, e aí, por causa daquilo lá, a gente vai sempre trazendo. Eu falei que poderia trazer a palavra completa, né? Domingo ela foi pregada. E aí, por causa disso, eu quero trazer também esse ensinamento aqui, né? Na rede social para alcançar mais pessoas, pessoas que podem estar nessa situação, né? Os males que realmente traz. Nós precisamos estar dentro da cultura bíblica. Nós somos ensinados muitas vezes erroneamente, né? Então nós precisamos sair dessa cultura terrena para entrar para a cultura do reino, né? Demorei muito tempo para poder entender algo poderoso da palavra de Deus, né? Nesses 10 anos, na presença do Senhor, com os erros, com os acertos. Mas a gente tá vindo, né, e pedindo a direção do Senhor, né? E a gente precisa ter um encontro realmente com o Senhor Jesus, né? Eu sempre costumo dizer que quando eu tive um encontro realmente com Ele, a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada, né? Desde o dia que um homem todo vestido de branco, no caso, nosso Senhor Jesus, entrou no meu quarto e disse que todo mundo poderia me abandonar, mas Ele não me abandonar. A minha vida foi totalmente diferente. Comecei a aprender com os códigos dos céus, as palavras hebraicas saindo do céu, e o anjo do Senhor me ensinando o significado daquelas palavras. E os irmãos talvez vão entender que a minha leitura é um pouco rude, não sei tantas coisas ainda, porque eu aprendi a ler depois que o fogo entrou, passou dos meus olhos e passei a ler a Bíblia e fazer algumas conotações, né? Então, estou aqui pela misericórdia do Senhor, né? E para toda honra e toda glória seja dado dele, né? Pois pronto, irmão, entrando aqui no assunto, o assunto é os males que a fornicação traz, né? E nós vamos ver a fornicação, ela tem uma conotação com a palavra grega que dá com o nome de porneia, né? E essa palavra em grego, porneia, ela tem vários significados, né? Vou trazer aqui o significado para vocês, porque alguma versão da Bíblia traz fornicação, outra traz moralidades sexuais, né? Mas tudo o mesmo sentido, né? É uma palavra grega que dá-se o nome de porneia. E porneia tem vários significados, como eu falei, né? O primeiro significado, irmão, é fornicação. O segundo que eu coloquei
relações sexuais ilícitas. O terceiro, irmão, impureza. O quarto, prostituição. E o quinto, imoralidades sexuais. Então, o sentido porneia, ele tem essas conotações, né? Eu, quando estava sendo instruído pelo Espírito Santo, trazer esse assunto, irmão, tive uma batalha espiritual. Batalha espiritual, até escrevi aqui também, enquanto eu estava tendo essas batalhas espiritual, que quando nós entramos nessa dimensão para fechar as brechas que o inimigo ele traz na nossa vida, nós vamos lutar com espíritos geracionais da nossa família. Eu coloquei aqui, ó, que eu lutei com as forças geracionais dos meus bisavós, do meu avô, do meu pai, até chegar à minha vida. Também você que vai ouvir esse ensinamento, você também vai quebrar esses vínculos também, né? Seus avós, dos seus bisavós, do seu pai. Se você é um escolhido do Senhor, e eu creio que você que vai ouvir, você é um escolhido do Senhor, o Senhor te levantou para quebrar todo esse vínculo, né? E qual é um vínculo a qual que nós vamos falar que vem da nossa conotação dos nossos antepassados, que nós colocamos como fornicação para nós aqui, é um casal morar junto, né? E um casal também que namora e tem relações sexuais ilícitas. Esse está na conotação de fornicação, moralidades sexuais, impureza, esses 5 pontos que eu lhe falei, tá bom? Que eu citei. Então, isso é uma conotação. E aqui onde nós vivemos, nós precisamos quebrar esse espíritos geracionais que ele vem das nossas famílias, né? E nós, muitos aqui já têm família, é tanto que eu já citei isso em algumas igrejas não concordam comigo, e muitas igrejas têm um público bom, mas pessoas de todo jeito, né? Eu sempre falo sobre isso e algumas pessoas já, supostamente, às vezes querem até sair da igreja por causa que eles querem viver de qualquer jeito, né? E aí a gente tem como um cético, e, e nós não queremos entrar, como o Senhor disse, né? Como o Senhor disse, levar a vida, o mesmo que eu falei sobre o dízimo. O dízimo vai salvar? Não. É a mesma situação aqui, se nós tivermos essa vida, né? Também nós não vamos ser salvos. Tanto que eu vou trazer esse texto básico que esse pecado você pode perder a salvação. Você não, você perde a salvação, né? Nós vamos trazer a conotação, né? Tá bom? Então vamos aqui começar. O texto básico a qual eu deixei para a gente começar. O Espírito de Deus declara que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos de demônio. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja a consciência está morta, como se tivesse sido queimado com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar. Eu estou trazendo aqui a versão NTLH. Conotação TNH. É a palavra Bíblia, né? A Bíblia. Aqui o primeiro ensinamento que Paulo está dando para Timóteo, né? É que nos últimos dias o Espírito de Deus ia revelar para os seus filhos que muito ia abandonar a fé, né? E o que receber espírito ia ser ensinado por espíritos de demônio, né? Os demônios que ensinar eles para andar por caminho errôneo, né? Então, nós vemos também que isso são pessoas hipócritas, pessoas mentirosas, que não falam a verdade para tirar o irmão do pecado, da vida que ele está errante, né? Porque nós sabemos que nós somos toda nação fora de Israel, né? Não tem, como é que eu posso lhe dizer, não tinha o direito da vida eterna. São gentios, né? Eu vou trazer essa conotação, são gentios. Toda
é nação, fora de Israel é gentil. Então a igreja é composta totalmente de gente, de pessoas gentios, né? Poucas pessoas que saiu do judaísmo se converteu a, ao cristianismo verdadeiro. Não o cristianismo que as pessoas falam, mas o verdadeiro que vem da raiz apostólica, não da raiz apostólica romana, mas da raiz apostólica dos discípulos de Jesus, que é a igreja do primeiro século, a igreja que foi perseguida, a igreja santa e imaculada, né? Então nós vemos que já Paulo já alerta Timóteo a ter um cuidado com essas pessoas. No primeiro século nós vemos no primeiro século se levantou um grupo chamado gnóstico, né? E esse grupo no primeiro século ele não tinha muita força, mas ele já estava já entrando dentro da igreja. Já a partir do segundo século eles já começaram a ganhar bastante força dentro da igreja. E esse grupo ele era composto do judaísmo, o cristianismo e o paganismo, né? Então eles faziam aquela mesclagem e eles começavam a fazer esse tipo de ensinamento. E Paulo estava alertando a Timóteo, porque essas pessoas, eles atingiram também a cidade de Éfeso e a cidade de Colosso, né? Que tem uma igreja, aos Colossenses, né? Então eles andavam bastante nessa área, nessa região, né? Então eles estavam entrando na igreja. E Paulo, com cuidado de ter uma igreja saudável, uma igreja não sendo enganada do demônio, ele começou a trazer essas conotações, tá bom? Mas eu poderia entrar muito aqui, mas como o assunto é muito abrangente, para não ficar muito grande, né? E aqui, essas pessoas eles faziam ensinamento de demônio. Eles também ensinavam que era errado casar. E como nosso contexto aqui é sobre esse lado de pessoas que estão em fornicação, né? Então eles diziam que era errado a casar, né? A casar. Então Paulo ele queria que a igreja tivesse uma vida saudável, né? Pois bom, irmão. E lembra esse texto base, né? Poderia trazer completo, né? No culto eu trago completo, que é praticamente 2 horas uma hora e meia de pregação, 2 horas. Se for trazer completo, vai dar 2 horas de pregação. Por isso que eu vou aqui pular algumas coisas, tá bom? Pois bom, como os mal que a fornicação traz. Já falei tudo sobre isso aí, né? Então, traz muitos mal. E por que que isso aqui está dentro do contexto bíblico? Segundo os teólogos, para algo ser uma doutrina, precisa de três passagens bíblicas. E aqui tem várias passagens, por isso que eu considero como uma doutrina, um ensinamento para a própria igreja, né? E a primeira conotação onde os apóstolos começaram a combater isso, nós vamos ver lá em Atos, capítulo 15, perdão, versículo 20, um conselho que os presbíteros da igreja do primeiro século, lá em Jerusalém, Paulo foi para Jerusalém, e lá Paulo alega que muitas pessoas estavam se convertendo, e alguns estavam querendo que aquele povo se circuncidasse, né? E eles não acharam por bem isso. Mas eles fizeram uma reunião com eles e eles acharam melhor isso. Então vou ler aqui, né? Na versão na versão Almeida, né? Corrigida e atualizada. E assim, mas escrevo-lhe que se abstenha. O se abster aqui é se separar, né? Deixar. O significado aqui dá esse, mais ou menos, né? Se abstenha das contaminações dos ídolos, bem como as relações sexuais ilícitas da carne e dos animais sufocados e do sangue. Então aqui eles escreveram uma carta para que fosse levada à igreja aos gentios para que eles se afastassem dessas três coisas aqui, né? E, e a
fornicação é uma delas, relações sexuais ilícitas, que é a fornicação, ou seja, pessoas que estão fazendo relações fora do casamento, né? Estão fazendo fora do casamento, né? Então, então eles fizeram esse conselho aqui, né, para que o povo se afastasse disso. E por que que eu trouxe isso? Porque aqui na nossa região tem muitas pessoas nessa situação. Dentro da igreja ainda eles não, né, entenderam ainda o projeto que nós precisamos ter uma vida transformada, uma vida mudada, né? Uma vida mudada. Né? E, e os males que, como o caso aqui é os males que a fornicação traz, tem as conotações de doenças e as legalidades que você dá para alguns demônios, né? Eu vou trazer aqui em dois termos, tá bom? E o primeiro eu vou falar sobre as legalidades que você que mora junto, você que é um namorado e faz relações sexuais ilícitas, né? Não tem uma aliança de casamento, você abre porta para esses demônios, né? E no outro vídeo eu vou trazer sobre as doenças que traz, tá bom? Então, quando você tem essas práticas, não tem uma aliança, e muitas pessoas, até pastores, ensinam que o casamento é a pessoa morar junto. Não, aí nós vemos lá no começo, onde eu li, ensinamentos de demônio. Pessoa que ensina isso, irmão, me desculpe dizer, mas é ensinamentos de demônio. Porque precisa ter. E eu vou lhe dizer uma coisa, não, precisa, não só no cartório, algo formal. Precisa de um homem de Deus das bênçãos. Precisa ser um homem que não é que vem do segundo casamento. Um homem que tem uma vida santa no altar, né? Porque ele vai liberar as bênçãos. E as bênçãos, irmão, no mundo espiritual, você pode ser uma pessoa abençoada, mas você pode ser uma pessoa amaldiçoada, entendeu? É por isso que nós precisamos ter convicção quem bota a mão na nossa cabeça, quem é o homem de Deus que está no altar, né? Então, nós vimos que, eu vou dizer aqui, as legalidades que a fornicação traz, as relações sexuais traz, né? Então, as portas dos demônios que entram por intermédio das relações sexuais ilícitas, tá bom? Depois eu vou deixar aqui os versículos, amém? E, e as relações sexuais ilícitas, né? Ela abre porta para alguns tipos de demônio. Eu vou falar aqui, tô procurando aqui, porque eu fiz apenas a anotação. E a primeira anotação como eu deixei em texto com anotação, a letra A, a letra B. Aqui nós vamos trabalhar na letra B, porque eu já vou pular, né? Não vou falar das enfermidades, mas diz assim, o, es- o espírito, fornicação é como se fosse um espírito, tá bom? Em alguns contextos de batalha espiritual, fala-se de um espírito de fornicação que leva à prostituição, pornografia e outras formas de imoralidade sexual. Na letra, na letra B, como estava falando que a fornicação é um espírito, então vocês estão sendo influenciados por algum espírito, algum demônio. Aqui há três tipos de demônio que entra por a fornicação. O primeiro é chamado Asmodeu. E o segundo, em algumas mitologias, como no hebraico, é conhecido como Lilith. E em outras culturas, é conhecido como cubos e sucubos. Entendeu? Então, depende a região, depende a cultura. A cultura, eles são conhecidos dessa proporção, tá bom? Então, quem era Asmoneu? Quero começar primeiro. Asmoneu, nós vamos encontrar isso nos livros apócrifos da Bíblia Católica.
um livro chamado Tobias, capítulo, deixa eu me ver aqui, que fugiu aqui da memória, capítulo, tudo conotado aqui, meus irmãos, que é para não, fiz um estudo bem abrangido, e para que os irmãos venham aprender bastante sobre esse assunto, tá bom? Capítulo 3, versículo 8, né, desse livro, né? Conta a história de uma mulher chamada Sara, que ela se casou-se 7 vezes, e antes de ela ter o contato, o marido era morto, né? O esposo era morto. Então, até chegar o momento de ela se casar com esse Tobia e quebrar a maldição, né? Nós vemos que essa mulher ela tinha uma maldição, que os maridos tudo era morto. E quem era que fazia isso? Lá, segundo a história, vai dizer que era o demônio Asmodeu, né? O pior dos demônios, né? Então, quando você está uma vida tendo relações sexuais ilícitas, você abre porta, você abre um altar para esse demônio chamado Asmodeu. Ele traz sérios problemas na sua vida. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Outro que também que são a mesma coisa, esse chamado Lilith, porque a cultura judaica ele é chamado Lilith, mas nas outras culturas, algumas outras culturas, como ele falei, é cubos e sucubos. E eles o que? Eles entram por intermédio das relações sexuais ilícitas, né? Ele à noite ele invade os sonhos, ele tem relações com mulher, né? Esse espírito é muito terrível. Eu digo que eu tive experiência já com isso, quando no começo da minha fé ele me atacava, né? E ele ataca muitas pessoas, principalmente homens e mulheres que têm bastante sonho, tendo relações sexuais, está sendo atacado por esse demônio. E o único jeito é o que? É fechar a brecha. Se você é junto, se você tem esse tipo de coisa, então você precisa fechar a brecha, porque é um pecado. Esse pecado pode lhe levar a condenação eterna, meus irmãos. Isso eu quero alertar meus irmãos para que meus irmãos venham buscar o Senhor enquanto se pode achar, tá bom? Então esses demônios, você abre legalidade para eles, você abre um altar, você está em comunicação, você abre um altar. E é muito profundo, né? Isso é só a conexão de alguns, né? Tem outros que depois, se os irmãos quiser só mandar o tema, eu vou trazer algo, né? Fora as doenças que traz, que nós vamos falar no outro assunto, tá bom? Então, meus irmãos, aqui eu estou passando só justamente para isso, para essa pregação, ela tá na igreja, tá para trazer todinho os irmãos que, né, também se sentem convidados, quem mora perto aqui da congregação, sabe? São convidados a vir ouvir esses ensinamentos, né? E eu quero que você saia dessa vida, então abre porta, irmão, abre porta para esse demônio chamado Asmodeu, terrível, esse demônio terrível, né? No mundo espiritual terrível. E isso digo com propriedade, porque eu no começo da minha fé, eu passei 2 anos e meio no estado de libertação. Não tinha pastores que tinham essa dimensão. Aprendi na marra com o Espírito Santo. Hoje eu estou aqui para ensinar você a fechar as brechas. E uma das brechas, irmão, é você ter uma aliança com o Senhor, uma aliança de casamento. E fechar todas essas brechas. Você que é namorado e você tem relação, principalmente o crente, principalmente as pessoas que frequentam a igreja. A pessoa que está lá no mundo, vai ter pessoas que estão afastadas, que já conheceram a pregação, tiveram algumas experiências com isso. Vamos fechar a brecha, quebrar o altar. Você foi levantado para você desfazer toda a obra do diabo, junto com o Espírito Santo de Deus. Então, eu poderia ir muitos, mas ia dar muita coisa aqui, né? O vídeo ia ficar muito grande, tá bom? Então, meus irmãos, a fornicação, ela abre porta para isso, né? E a fornicação tá abrangido isso. Vou trazer de novo aqui para você, né? A palavra porneia dá tudo isso, ó. Vou voltar de novo aqui para você. Fornicação, relações sexuais ilícitas, impureza, prostituição e imoralidade sexual. E todas essas conotações equivalem só uma só. Mas o que? Abre porta. A relações sexuais ilícitas, que é proibida na Bíblia. Aí você está o que? Impuro, seu corpo está impuro. O inimigo tem acesso garantido. Porque aí, ó. E prostituição. Prostituição, às vezes nós olhamos, prostituta é só uma mulher que trabalha num bar. Não, a Bíblia diz que quem
tá uma vida desse jeito, se torna prostituta, né? Em relações sexuais e imoralidade sexual. Vou trazer aqui só os textos bíblicos bem rápido para você entender. 1 Coríntios, capítulo 6, vai ser bem rápido, depois você pode mergulhar em casa também, viu? Capítulo 6, versículo 17 e 18. E para você ficar bem atento mesmo. Diz assim, ó. O 16 diz assim, ó. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, será os dois uma só carne. Tá vendo aqui, irmão? Aí você acha que, não, mas se você mora junto, tanto o homem que você está tendo relação como você se torna só dos carnes, então você se torna, vocês têm uma forma de prostituição, né? Aí o 18 diz assim, ó, fugir da impureza, que é a mesma coisa. Quanto outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, entendeu? Então, essas conotações, então, é isso que abre porta para esses demônios. Lilith, cubos e sucubos, para Asmodeu, que o cubos e os cubos Lilith é praticamente quase um só mesmo, só um. Vou trazer aqui os que não herdam do reino do céu. Também no mesmo capítulo, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? O reino de Deus não vos engane. Ou seja, se nós estivermos sendo instruídos por espírito demoníaco, nós estamos sendo enganados, né? Como foi lido no começo. Não enganeis. Os impuros, os idólatras, aqui vai continuar, mas porque, como nós estamos falando de fornicação, e aqui a palavra porneia dá conotação os impuros, né? Então, os impuros não herdam o reino do céu. Ou seja, você que mora junto com a sua esposa, você que está na igreja e ainda não é casado, você que está na igreja e tem um namorado e já faz esse tipo de prática, a Bíblia diz que você não herda o reino do céu, né? Então, você precisa pedir ao Senhor, né? Se o varão ou a varã não quer casar, então eu aconselho que você deixe ele, né? Se fosse casado, eu não aconselharia, mas se o cabo não quiser casar ou não quiser, né? Você é só um namorado, você pode ter 50 anos morando junto, mas se não tem uma aliança, vocês são só um namorado, só moram juntos, tá bom? Isso é bíblico, tá bom? Outra passagem aqui é Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim, qual porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos e os impuros. Aqui também está falando a conotação dos que não herdam o reino do céu, né? Apocalipse também 22, 12 também vai dizer também sobre os que não herdam o reino do céu, né? E esse que o versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tá vendo aí? Para que lhes assista o direito da árvore da vida, entrais na cidade pela porta, né? Aí vai dizer, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, pronto. Mais uma vez, os impuros. Os teólogos dizem que precisa ter três textos, tá aqui, já estou dando 3 textos fora os outros, né? Então os impuros vão ficar fora do reino dos céus, tá bom, meus irmãos? Então, você que há muitos anos mora junto, está dentro da casa do Senhor. Ainda o seu pastor, alguém não instruiu a isso, né? E você tente arrumar, porque a sua vida entra esses demônios, né? E você pode passar 10 anos, 20 anos dentro da igreja. Se Jesus voltar, você vai ficar, meu irmão. Desculpa me dizer isso, mas é verdade, tá bom? Eu quero que você tenha uma vida abençoada, uma vida fortalecida. E tem esses textos, poderia trazer mais, né? Mas vai ficar muito grande. Quero deixar uma oração para você, cada um de vocês que vai ouvir
que o Senhor venha abençoar vocês, tá bom? Vou orar para vocês. Soberano, maravilhoso Pai, graça te dou, Pai, por essa oportunidade, Pai. Cada irmão que vão assistir esse vídeo, Pai. Pai, que o Senhor venha fortalecer a cada um deles, Pai. Pai, que o Senhor venha tocar nos corações deles, para que eles venham te servir verdadeiramente, Pai. Pai, que esses espíritos malignos que têm introduzido, Pai, enganando nossa mente, cauterizando nossa mente, Pai, eu amarro agora o poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu liberto cada um dessas pessoas, Pai. E que o Senhor entre na casa deles, e o Senhor venha fazer morada na casa deles, Pai. Oh, Pai, e que o Senhor venha se revelar para eles, assim como um dia o Senhor se revelou para comigo. Pai, que o Senhor venha abrir a mente deles e eles venham entender que eles são filhos. E você é um pai amoroso, um pai que ama, um pai que cuida. Então, Pai, que o Senhor venha entrar na casa de cada um que vão ouvir esse vídeo. Pai, fortalece, dá força, dá vigor, Pai. Ah, Pai, e eu libero, Pai, as tuas bênçãos, Pai, em cada irmão que vai ouvir esse vídeo, Pai. Eu agradeço, em nome do Senhor Jesus, graça e paz, nosso Senhor Jesus. Depois estamos voltando com a segunda parte a segunda parte das ofertas de primícia, né? E então a gente está voltando aí, tá bom? Pai, Senhor, um bom dia, fique na paz do Senhor Jesus.